Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Gerenciamento de Obras, os 10 conhecimentos para atingir melhores resultados. Na aula passada, a aula número 5, vimos a definição de um escopo e criar EAP. A EAP criou em contas de controle e pacote de serviços. Essa aula, vamos pegar os pacotes de serviço e dividir em serviços gerenciáveis. No grupo de processo de planejamento e a área de conhecimento de cronograma, vamos listar os serviços da obra. Após criar EAP, é necessário listar os serviços. Listar os serviços de uma obra. Como entrada, eu preciso da estrutura analítica, ensinei na aula passada, o plano de gerenciamento da obra na aula número 4, opiniões especializadas. O que é opiniões especializadas? Para quem não sabe, eu vou explicar. Consultoria é um exemplo de opinião especializada. Um gestor com maior experiência é opinião especializada. Alguém gabaritado naquele assunto é uma opinião especializada. Ok? Ativos, às vezes você está trabalhando numa organização, numa empresa, numa construtora, e você não quer contratar um consultor, mas tem algum gerente, engenheiro, arquiteto, um profissional que tem um conhecimento específico de planejamento, de gerenciamento de obra, de elaborar um orçamento. Então você pode contar com a opinião especializada dele, sem custo a mais. Marca uma reunião, lista, pela sua persuasão como líder, você conversa, consegue uma reunião o mais rápido possível, dentro dos limites da agenda dele, dentro da sua agenda, e faz uma reunião para poder elaborar uma lista de serviços. Caso você já tenha uma base, elabore uma lista e pede para ele avaliar essa opinião especial, fazer a avaliação dessa sua lista, tá bom? Ativos de processos organizacionais. O que são processos de ativos organizacionais? São procedimentos da organização, documentos da organização. Principalmente, para você elaborar a lista, você já tem obras anteriores dessa organização. No caso, falando de uma organização, uma construtora. Você trabalha numa construtora e essa organização tem uma obra anterior que tem um orçamento. Então você pode utilizar o orçamento da obra anterior como uma analogia, fazer uma referência análoga aí dos serviços, tá bom? Reuniões para você definir os serviços. Claro que durante todo o processo de planejamento você vai estar elaborando reuniões constantemente. Obras anteriores, como já disse, documentos de obras anteriores são ativos de processos organizacionais. Experiência de obras anteriores também vale muito. Aqui nós temos a conta de controle, serviços preliminares e temos o pacote de serviços, instalações provisórias. E agora, dentro do pacote de serviço, vou colocar lá placa da obra, claro, a instalação da placa da obra, instalações de energia provisória, instalações de água provisória. Aqui, para esse tipo de obra, eu já defini 3 serviços. Aí você fala, Júlio César, como que eu sei que eu defino 3, 2, 1, quantos serviços eu devo definir? O que você julgar necessário para o gerenciamento. Claro que não pode definir serviços que dure 2 horas, 3 horas, 5 horas. Eu recomendo que você crie serviços que tenham uma duração mínima de 1 dia e duração máxima de 5 dias. Tá? Às vezes você cria um serviço lá que tem duração de 1 mês. Você quebra esses serviços em serviços menores. Ou o serviço tem 20 dias de duração. Dá para criar 4 serviços ali para você colocar 4 serviços de 5 dias. Então, crie os serviços que tenham duração máxima de 5 e duração mínima de 1 dia. Ok? Espero que tenha entendido. É muito importante que eu acabei de comentar. Então, pacote de serviços de limpeza do terreno, eu criei aqui roçar e retirar os entulhos. No caso, roçar aí o mato, né? E retirar os entulhos naquele terreno. Remoção da camada vegetal de 15 centímetros. Então eu passo uma reta escavadeira, uma pá carregadeira, alguma coisa que você retira o material. Eu especifiquei ali 15 centímetros. Carga e bota fora de rejeito. Então você vai carregar e botar fora o rejeito. Canteiro de obra.
vou falar um pouco do serviço sobre carga e bota fora, tá? Quando você calcula o volume, não é nessa aula, mas vou antecipar aí. Calcula o volume que será limpo. Na hora que você coloca para carregar, o volume, no caso de entulho, em torno de 50%, tem entulho de 40%. Então, para a camada vegetal, é em torno de 30% a mais. Por exemplo, eu tenho 10 metros cúbicos de material para jogar fora que eu cortei. Quando você carrega, é 13 metros cúbicos. Ele incorpora ar. Então, tem ali o fator de empolamento, que você multiplica, depende do tipo de material. Tá? Então, quando você carga, o volume é diferente do corte. E o transporte é o mesmo volume da carga. Entendido? Beleza. Canteiro de obra. Implementação do escritório, almoxarifado, banheiros e refeitórios. Esse é um serviço. Construção de centrais de serviço, forma, armação e betoneira. Por que eu não separei, por exemplo, construção do central de serviço, forma, construção central de serviço, armação, construção central de serviço, betoneira. Por que eu não criei um serviço para cada um? Porque eu defini ali que em menos de 5 dias eu vou fazer todos os serviços. A mesma coisa do escritório. Então, talvez para esse serviço, no máximo, demorar 10 dias aqui, para conseguir depois dosar durante o processo de cronograma. Eu verifiquei que, devido aos recursos, talvez lá na frente eu não consiga executar em 5, então eu quebro em mais serviços. Como eu disse, na engessado eu posso voltar e revisar minha lista de serviços. Tá bom? Locações da obra, levantamento planotimétrico. Locações de canteiro, locações e montagem de gabarito. Aqui você tem mais 3 serviços para locação de obra. Eu não vou mostrar agora no slides todos os serviços de uma obra. No próximo vídeo, eu vou apresentar mais alguns serviços, mais algumas contas de controle, pacote de serviços e serviços, como você vai dividir. E vou fazer os comentários de cada serviço, tá bom? Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar todos os serviços, um pouquinho de cada coisa, para você ter uma noção de gerenciamento. Não é o intuito desse curso explicar como executar cada serviço, e sim como gerenciá-los. Que eu falo gerenciar o orçamento, gerenciar o cronograma, gerenciar os riscos desses serviços. Durante o curso eu vou comentando cada um dos serviços para quem não tem experiência, para quem está na faculdade ainda, talvez você é recém-formado, ou você tem experiência de algum tipo de obra diferente daquilo que eu vou te explicar. Aqui eu vou apresentar uma obra de edificação habitacional. E aqui eu vou quebrar, no próximo vídeo, vou pegar aí os pacotes de serviços e quebrar em serviços menores, onde você está listando os serviços, tá bom? Até o próximo vídeo e um forte abraço.